Chega! Chega! Meu nome é Cláudio Luiz da Silva, sou nascido e criado em Vicente Carvalho. Eu inicio o contato com o teatro no Walter Schepps, no colégio. E a partir de então, a minha vida muda, né? Eu tenho acesso aos livros, à literatura nacional, aos livros da literatura universal. Isso faz toda a diferença na minha vida, na minha escrita, na minha formação como pessoa, como ser humano. E aí desenrola os festivais. Guarujá tinha muito festival na época de teatro. A gente participava dos festivais regionais também. Aí foi logo que eu fiz um espetáculo, meu primeiro espetáculo, a primeira vez que eu pisei no palco foi com o espetáculo Meia Sola. Eu fazia o Toninho, um espetáculo muito bacana, de Benedito Rodrigues, um espetáculo denso, inclusive. Já assisti até outras montagens, porque fico sempre curioso de saber como é que as pessoas fazem o Toninho, que eu fazia na época. Aí veio outras peças, eu também fiz A Semente, que é uma peça importante aqui da cidade, uma peça que foi feita escrita pelo Johnson Freire Guarnieri, e a gente ensinou depois de 30 anos, com o João Neres, com o Grupo Oficina, um espetáculo bem denso também. Também me arrebateu muito, inclusive eu usei até esse texto na minha monografia de Direito, depois, posterior, quando eu fui fazer meu TCC, eu usei um trechinho do espetáculo, o que acontecia com a questão da greve, para acrescentar no meu TCC do Direito. E aí o teatro, começo a fazer teatro, faço teatro bastante aqui, depois vou para São Paulo e depois eu volto. Em São Paulo, eu fazia teatro escola, tá? Teve um espetáculo que eu montei, que era Elisa Doce, tinha Menina do Planeta Doce, ia levar para escolas com a ideia de higienização bucal. Aí cheguei a ganhar prêmios do Teatro Jovem Coca-Cola com esse espetáculo. Aí depois montei Foi uma Aventura no Trânsito. Depois eu montei para a rua de São Paulo O Alto da Barca do Inferno. Foi um espetáculo que eu fazia na rua, né? Pouco atores, a gente fazia um trabalho bem legal em São Paulo. E eu trabalhei muito com arte na rua em São Paulo. Aí quando eu voltei para cá, que a gente sabia que o mundo ia se acabar, né? Então eu falei, vou morrer na praia. Aí eu voltei em 99, aí virei conselheiro tutelar um período, aí continuei fazendo uma militância cultural também. E fiz também cinema, inclusive fiz cinema com você, né? Fiz o curta Esquina, que muito me fez retomar aqui na cidade, um espetáculo que ficou marcado, né? Como possibilidade até de política pública, de abrir essa discussão da exploração infanto-juvenil aqui na cidade. É um filme vanguardista até, a leitura que foi feita, muito parabéns para a gente, né? Para a equipe toda que fez. E aí, por uma questão, eu acabei muito envolvido com a política pública do Ministério, eu cheguei para ser ministra do Ministério da Cultura, eu acabei por uma fase como diretor de cultura do Guarujá, onde eu consegui fazer alguns projetos que eu entendia salutar, principalmente o Café Cultural, que era a discussão do que é cultura, a discussão da questão do imaginário coletivo, fazendo a discussão sobre o Saci, discutindo Guimarães Rosa, discutindo vários temas de cultura, da densidade cultural nacional, dentro de um evento que acontecia uma vez por mês. Inclusive, eu queria aproveitar também e falar que eu tenho um livro aprovado na Lei Rouanet, que chama Rai Brasil, uma história que não contaram a você, que eu já fui aprovado. E aí, como o Ministério fechou, a gente não conseguiu captar recursos. Agora eu estou fazendo a readequação, que o Ministério está voltando agora em outubro, né? O Ministério da Cultura. E nós vamos estar recadastrando esse projeto também para poder ver se a gente consegue lançar o ano que vem, né? Esse livro vai ser todo doado. Rai Brasil conta uma história do porquê que o Brasil chama Brasil. E eu tento explicar isso através de lendas nacionais, entendeu? É infanto-juvenil, é um texto bem simples, mas bem interessante. É fundamental. A cultura, ela é tudo. A cultura é desde que você nasce. A forma que você é impactado por aquela cultura. Então, a sua língua, o seu paladar, a comida que você come, a ética
que você tem de fazer aquilo ou não fazer aquilo. Então, quando você tem esse IDH, quando você tem um IDH positivo da cultura, as cidades onde tem investimento público de cultura e adolescentes vão se vivenciando da cultura, você tem uma paz social, você tem um ganho social, a cidade toda ganha. Então, a formação do cidadão, ele passa por isso. Ele precisa ler para saber outros mundos, para saber éticas de outras possibilidades, saber outras culturas, saber que existe outros pensamentos diferentes dele. Entendeu? Então, é fundamental a cultura para o ser humano. Inclusive, isso é provado, né, na sociologia, que o homem não é só um ser social, não é só um ser social. O homem é um ser cultural. O homem precisa da cultura para viver. Tanto é que nós agora, quando teve a pandemia, nós temos uma grande número de pessoas que entraram na depressão. E eu falo tranquilamente, se as pessoas tiverem acesso a livros, tivessem acesso a Ariquim Guimarães Rosa, tivesse o hábito de ler Hamlet, se pudesse aproveitar aquele período onde você estava sofrendo com a questão da pandemia, você sairia muito maior. Então, a leitura, que eu acho que é um grande apelo que eu vou deixar para você que está vendo esse vídeo, é que o livro é a única possibilidade da cultura que você possa ter individualmente. É no livro que você pode viajar sem ter asas, entendeu? E o livro estamos se lendo muito pouco, Tony. O último dado que eu tenho é triste demais. O brasileiro não está lendo. E quando você não lê, você não escreve bem, você não tem entendimento, você não tem compreensão do teu cotidiano, você não tem identidade e você não passa isso. Você passa o quê? A ignorância. Você passa a alienação, entendeu? E quando você tem vários pensamentos diferentes, você filtra isso e passa a racionalidade, você passa a paz social, você passa um outro mundo possível. Então é tudo. Essa pergunta sua é tudo. A cultura é tudo para o ser humano. Sem a cultura, o homem não vive. O homem se morre, o homem se mata.